Essa coleção é escrita pelo Augusto Cury, que fala sobre a inteligência de Cristo. São 5 volumes. O primeiro é o Mestre dos Mestres, o volume 1. O segundo, o Mestre da Sensibilidade. O terceiro, o Mestre da Vida. O quarto, o Mestre do Amor. E o quinto, o Mestre Inesquecível. Este é o primeiro. O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. Os capítulos são os seguintes. O capítulo 1 fala sobre as características intrigantes da inteligência de Cristo. O 2, Jesus Cristo, um personagem real ou imaginário? Uma pergunta, Jesus Cristo, um personagem real ou imaginário? Capítulo 3, a timidez e a omissão da ciência em investigar a inteligência de Cristo. Capítulo 4, se Cristo vivesse hoje, abalaria os fundamentos da psiquiatria e da psicologia. Capítulo 5, Cristo perturbaria o sistema público, o sistema político. Capítulo 6, o discurso de Cristo deixaria a medicina atual atônita e tocaria na maior crise existencial do ser humano. Capítulo 7, um audacioso projeto, o público e o ambiente. Capítulo 8, despertando a sede de aprender e desobstruindo a inteligência. Capítulo 9, investindo em sabedoria diante dos invernos da vida. Capítulo 10, um contador de histórias que sabe lidar com os papéis da memória e estimular a arte de pensar. Capítulo 11, superando a solidão, fazendo amigos. Capítulo 12, preservando a unidade e ensinando a arte de amar. Capítulo 13, introduzindo as funções mais importantes da inteligência. Então esse é o primeiro dos livros da coleção de 5. Eu já li todos, muito interessantes. Mais do que interessantes, né? Ele te estimula a reflexão. Então esse é o primeiro volume. O segundo, o Mestre da Sensibilidade, Jesus, o maior especialista no território da emoção. Os capítulos deste. Capítulo 1, a maturidade revelada no caos. Capítulo 2, o semeador de vida e de inteligência. Capítulo 3, manifestando sua inteligência antes de tomar o cálice. Capítulo 4, as atitudes incomuns de Cristo na última ceia, a missão. Capítulo 5, um discurso final emocionante. Capítulo 6, vivendo a arte da autenticidade. Capítulo 7, a dor causada por seus amigos. Capítulo 8, um cálice insuportável, os sintomas prévios. Capítulo 9, a reação depressiva de Jesus, o último estágio da dor humana. Capítulo 10, o cálice de Cristo. Capítulo 11, a criatura humana como ser insubstituível. Então esse é o volume 2. O volume 3. O Mestre da Vida, Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. Os capítulos do volume 3. As causas sociais do julgamento. Capítulo 2, o Mestre da Vida paralisa os soldados. Capítulo 3, o poderoso e dócil, um exímio psicoterapeuta. Capítulo 4, rejeitado e torturado na casa de Anás. Capítulo 5, condenado na casa de Caifás pelo Sinédrio. Capítulo 6, o julgamento pelo Império Romano. Capítulo 7,
2 Herodes violentando Jesus. Capítulo 8. Trocado por um assassino. Os açoites e a coroa de espinhos. Capítulo 9. A última cartada da cúpula judaica. Capítulo 10. O mais ambicioso plano da história. Capítulo 11. As lições e o treinamento da emoção do mestre da vida. Apêndice. Os homens do Império Romano na história de Cristo. O pano de fundo. Esse é o volume 3. Que fala o mestre da vida, o Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. O volume 4. O mestre do amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Essa frase é bem interessante e profunda. Jamais alguém tão grande se fez tão pequeno para nos ensinar as mais importantes lições de vida. Capítulo 1. 2 tipos de sabedoria. Capítulo 2. Um princípio no caos. Porque Jesus foi um carpinteiro. Capítulo 3. Uma humanidade inigualável. Capítulo 4. A comovente trajetória em direção ao Calvário. Capítulo 5. Os preparativos para a crucificação. Capítulo 6. A primeira hora, cuidando de seu pai e perdoando homens indesculpáveis. Capítulo 7. A segunda hora, debochado publicamente. Capítulo 8. A terceira hora, cuidando de um criminoso e vivendo o maior dos sonhos. Capítulo 9. Continuação da terceira hora, cuidando carinhosamente de sua mãe. Capítulo 10. Quarta a sexta hora, abandonado por Deus. Capítulo 11. Consumando seu plano, o cérebro e a alma. Capítulo 12. Morreu na cruz, mas permaneceu vivo no coração dos seres humanos. Apêndice. A destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. E o quinto e último volume da coleção, O Mestre Inesquecível, Jesus, o maior formador de pensadores da história. Ele foi o maior educador da história, transformou o árido solo da personalidade humana num jardim de sonhos. Capítulo 1. Características intrigantes da personalidade de Cristo. Capítulo 2. Um convite chocante, um chamado irresistível. Capítulo 3. A personalidade dos discípulos. Capítulo 4. O vendedor de sonhos, que se tornou um livro, inclusive. Capítulo 5. O coração dos discípulos, os solos da alma humana. Capítulo 6. Transformando a personalidade, a metodologia, os principais laboratórios e lições. Capítulo 7. Judas, antes e depois do Mestre. Capítulo 8. Pedro, antes e depois do Mestre, o processo de transformação. Capítulo 9. João, antes e depois do Mestre, o processo de transformação. Capítulo 10. Paulo, a mais fantástica reedição das matrizes da personalidade. Capítulo 11. Uma carta de amor, o final da história dos discípulos. Então estes são 5 livros da coleção que fala sobre Cristo. Em outros livros, Augusto Cury continuou falando sobre o Mestre dos Mestres. Espero que possam curtir os livros, caso tenha interesse em ler. Boa sorte!